Hoje venho falar de mais uma trilogia da Juliet Marillier, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Tenho gostado de guardar os livros. Já não me faltam assim tanta coisa para ler da autora. Especificamente falta-me uma outra trilogia e o livro que ela eventualmente irá publicar este ano. Yes. Todos os anos em que haja um novo livro da Juliet Marillier são bons anos, pelo menos nesse sentido, não é? Não quer dizer que nas outras coisas também sejam bons, mas isso já é outra conversa. Ainda não sei como é que vou ter acesso ao livro, porque ela zangou-se com as suas editoras americanas e por isso mesmo neste momento está a publicar com uma pequena editora da Austrália e não é assim tão fácil arranjar livros que são publicados na Austrália. Não é impossível, mas não é assim tão fácil. Ver. Ainda falta algum tempo para o livro ser publicado, portanto tenho tempo para descobrir isso. Mas aquilo que eu venho falar hoje é sobre a trilogia Blackthorn and Grimm. Eu ia dizer que tem uma dupla que eu adoro. Se calhar é a primeira dupla que eu posso dizer que adoro, porque noutras trilogias da autora eu gosto desta personagem, eu gosto daquela personagem, esta personagem é a minha favorita. Eu tenho sempre pelo menos uma personagem favorita, às vezes é mais do que uma, às vezes depende do livro. Às vezes dentro da trilogia, dependendo do livro, tenho uma personagem favorita aqui, outra ali, outra aquele outro. Neste, para além de acompanharmos sempre a mesma dupla ao longo dos 3 livros, a fazer várias e diversas coisas, que eu já irei falar sobre isso, acho que é uma dupla que está muito bem conseguida entre a Blackthorn e o Grimm. Portanto, esta série começa com o Dreamer's Pool. Essa trilogia está traduzida para português, não sei os nomes de cor, mas posso deixar na descrição os nomes dos livros. Também não me recordo da editora, mas também posso ir à procura disso, entretanto. Nesta altura do campeonato eu já estava a comprar os livros da Juliet Marillier apenas em inglês, por uma questão de acessibilidade e preço. Por isso mesmo é que os livros que tenho são edições de bolso. É o que é. Dreamer's Pool é o primeiro livro desta trilogia, em que nós vamos conhecer a Blackthorn. Blackthorn é uma curandeira. Uma das coisas que eu gosto bastante, tanto na personagem da Blackthorn como na personagem do Grimm, é que é a idade destas personagens. Estas personagens não são jovens adolescentes, estas personagens são adultas, nos seus 30 e tais anos. Não se pode dizer que são velhos, mas uma pessoa com 30 anos, na época em que é suposto, porque todos os livros da Juliet Marillier têm uma componente histórica e inspiração histórica, mesmo que depois sejam, na sua maioria, com elementos de fantasia ou de fantasia. Na época, uma pessoa com 30 anos já tinha vivido uma vida completamente diferente do que nos dias de hoje. E é o caso da Blackthorn. Aliás, nós, quando começamos a ler este livro, nós vamos encontrar a Blackthorn e o Grimm numa prisão. Horrível. Sem condições. E sim, Blackthorn é uma mulher e está numa prisão onde a maior parte dos seus companheiros de cela são homens. Mas se calhar o problema até nem são os seus companheiros de cela, mas os próprios guardas da prisão. Logo nas primeiras páginas temos assim alguns tópicos bastante sensíveis. Portanto, se for algo que vos incomode, tenham atenção aos trigger warnings, porque tem alguns, e com alguma violência contra mulheres, que são coisas que eu acho que a Juliet Marillier até aborda de maneira bastante sensível, mas se for um tema que vocês sejam sensíveis a, procurei os trigger warnings. Por algo que acontece, portanto isto é mesmo o início deste livro, a Blackthorn e o Grimm vão conseguir sair dessa prisão com alguma ajuda,
e é-lhes dada uma segunda oportunidade, que no caso da Blackthorn é mais negociada uma segunda oportunidade. Ela tem uma vendetta contra uma outra personagem, e é algo que vai acompanhar ao longo da trilogia toda, porque ela foi injustiçada por essa personagem e está a tentar levar esse chefe de um sítio, um conjunto de terrenos, whatever, está a tentar levá-lo à justiça. Ela consegue negociar com a pessoa que a ajudou, não ir desistir dessa vendetta durante um tempo limitado, e enquanto isso estiver a decorrer, elas têm que viver num sítio específico, onde têm que aceitar qualquer pedido de ajuda que lhe seja feito. Não só como curandeira, mas também noutras coisas, até porque ela tem um bocadinho de magia, assim, umas coisas assim mais. Portanto, vai ser uma luta ao longo da trilogia toda entre aquilo que ela aceitou e aquilo que ela acha que é o seu sentido de dever e a sua vendetta pessoal. Ela tem traumas, coisas porque passou, tem muita coisa dentro dela, é uma personagem muito complexa, que a moldam, que fazem às vezes estar na dúvida se está a fazer aquilo que é o correto. E lá está, eu adorei a personagem da Blackthorn, acho que é das personagens mais complexas que a Juliet Marillier alguma vez escreveu. Nós vamos acompanhar toda a sua luta ao longo dos 3 livros. Já o Grimm é um gigante gentil, também assombrado pelo seu passado. É uma das minhas personagens masculinas favoritas da autora, sendo completamente diferente de todas as outras que eu já li dela, portanto da autora. É um contraponto muito interessante em relação à Blackthorn. No primeiro livro, eles vão encontrar-se vão viver para uma região que é da Alreada. Tenho sempre dificuldade em... Uma coisa é quando nós lemos um nome, um livro de fantasia, e depois tentamos dizer o nome, nem sempre a coisa é bem traduzida. Mas pronto. O príncipe da Alreada vai estar para o sítio onde eles vão, e ela, como a nova curandeira daquele local, vai ter que lidar com ele. Em algumas das coisas em que ela vai lidar, é-lhe pedida ajuda para resolver a relação com a noiva do príncipe. O noivado está oficializado, eles estão quase a casar, mas a noiva era uma coisa quando chegou e era uma coisa quando lhe escrevia cartas, quando lhe escrevia cartas ao príncipe, e no entanto parece que houve uma mudança nela, uma mudança que não parece normal, ou qualquer coisa que parece sobrenatural. É algo que a Blackthorn e o Grimm vão resolver. Uma das coisas que eu também gostei bastante nesta trilogia é que cada um dos livros quase que tem um caso ou mistério que tem que ser resolvido. Uma parte deles estão com base em folclore e coisas de histórias de fadas, contos tradicionais, portanto que só adiciona mais temas que eu gosto a estes livros. No Tower of Thorns, eles continuam em Dalriada, mas chega uma mulher nobre que vai pedir ajuda ao príncipe, e ele acaba por enviar a Blackthorn and Grimm para ajudar com um fenómeno estranho que acontece numa torre onde, a certa altura do ano, só se ouve gritos durante a noite e ninguém consegue fazer o que quer que seja porque
são gritos de dor. E é tudo ele um mistério muito, muito estranho. É uma história, esta talvez a história das três mais difícil de entrar, porque nós não sabemos muito bem ao que é que vamos. São contadas muitas meias verdades, não só a Blackthorn, mas também a Blackthorn acaba por ver-se ali entre aquela dúvida que eu estava a dizer, entre aquilo que ela devia fazer, o seu dever, aquilo que ela aceitou em ir ajudar os outros, e aquilo que ela mais deseja fazer, a vingança que ela quer, a justiça que ela procura. E às vezes é difícil, ela faz aqui algumas escolhas que estão de acordo com a personagem, mas que não são muito fáceis de fazer. Mas lá está, gostei bastante. Aliás, dei 5 estrelas aos 3 livros, portanto. No último livro, Den of Wolves. Este foi o livro que eu li pela primeira vez este ano, porque o A Dreamer's Pool e o Tower of Thorns eu já tinha lido em anos anteriores, e portanto foram releituras. E eu tenho um problema. O meu problema é que quando leio certos livros e gosto muito das personagens, eu não quero que lhes vá acontecer coisas más. Esqueci-me de dizer uma coisa. No Tower of Thorns devemos saber mais sobre o passado do Grimm, e é fantástico. E o Grimm começa a aprender a escrever, e eu também adoro essa parte. Ler e escrever. Eu não sei, para mim é um ponto, é uma espécie de soft spot, ter personagens que não sabem ler, mesmo já em adultas, e que aprendem a ler. Eu tenho muita dificuldade em imaginar como lidar com o mundo sem saber ler, não conseguir compreender coisas escritas. Porque para mim faz tanto parte do meu dia a dia, e é tão central à maneira como eu descubro coisas, que tenho sempre muita sensibilidade quando as histórias têm personagens que conseguem fazer isso. Nunca não conseguiam e agora conseguem. Portanto, também foi algo que eu gostei nesse livro. Como eu estava a dizer, no Den of Wolves temos mais um caso. Este é mais próximo de casa do que em relação, por exemplo, ao Tower of Thorns. Eles viajam para um território próximo de onde eles têm a casa. Neste é um território muito próximo, mas existe aqui uma separação do Grimm e da Blackthorn que pode criar alguns problemas na história, e que torna aqui algumas coisas um bocadinho dolorosas de ler, mas que são importantes para o desenvolvimento normal da história. Existe também um caso de mais um caso, um mistério que nós vamos descobrir o que é e que a Blackthorn vai ajudar a resolver. Neste terceiro livro temos também a resolução final em relação à procura de justiça que a Blackthorn queria e precisava. A única coisa que eu gostava mais é que houvesse um quarto livro, ou podia ser uma novela, um conto, em que tínhamos acesso à vida da Blackthorn and Grimm depois destes acontecimentos tão fortes. Existe um vislumbre daquilo que poderá ser, mas eu queria só mais um bocadinho. Não era pedir muito, era só mais um bocadinho. Mas pronto, isso tem a ver também com aquilo que os editores pedem à autora para escrever. Já não é... Felizmente esta é uma trilogia terminada, não é como uma outra que a autora tem, que
nunca comissionaram o terceiro livro e nós nunca vamos saber o que é que ela queria fazer no terceiro livro. Muito provavelmente. E pronto. É mais uma trilogia fantástica da Juliette Marília. Se são fãs da autora, já leram, gostam. Se ainda não leram, recomendo. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.